Fala galera, paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Deixa eu falar para vocês, estou lançando hoje aqui um desafio. As pessoas que acreditam na palavra de Deus irá comentar pelos menos com um amém aí, viu? Tá bom? Então vamos lá para a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o jugo desigual. Muitos têm me feito essa pergunta sobre o jugo desigual e nós vamos aí para a palavra de Deus em o nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, o capítulo o 6 e o versículo é o 14, que nós vamos ler aqui, o versículo 14 e o 15, aonde fala de um instante, um instante, a exortação à santidade, porque nós precisamos buscar do Senhor a santidade. Então a palavra do Senhor diz assim, não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis, porque que recompensa, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O versículo 15. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? Então veja bem, meus amados amigos e irmãos, nessa tarde eu estou gravando este vídeo para falar com vocês a respeito da palavra de Deus, porque quem manda na nossa vida é a palavra de Deus, nós não mandamos em nós mesmos. Então, quando a Bíblia fala de pessoas evangélicas, pessoas cristãs, que sai da sua igreja, sai da igreja para procurar uma jovem lá no mundo, ou o jovem, ou a jovem também da mesma forma, e aí entra em um jugo desigual. Porque veja bem, o que nós vamos entrar num negócio polêmico aqui. Porque veja bem, quando a palavra de Deus fala para não entrar num jugo desigual, a Bíblia está dizendo para uma pessoa, um jovem crente, não procurar casar com uma jovem descrente. Ou uma jovem crente não procurar casar com um jovem descrente. Da mesma forma. E se torna um jugo desigual. Porque veja bem, sendo o homem o cabeça da casa determinado por Deus, o que vai acontecer se uma jovem descrente se uma jovem crente casar com um jovem descrente? O que vai acontecer? Ele poderá levar para a sua casa os seus amigos, fazer as suas festas, e aí tudo será compartilhado, e aquela mulher, ela irá enfrentar bastante dificuldade. Por quê? Aquele moço, ele procurará satisfazer os seus desejos carnais, mas aquela moça, conhecendo a Jesus, ela procurará preencher o vazio espiritual que há dentro de si, buscar sempre a palavra de Deus, e vai acontecer o que? Contrito, vai acontecer brigas, discórdia, contenda, muita luta, muita dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia quem diz, não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis. Porque você, sendo fiel a Deus, conhecedor da palavra de Deus, se você se ponha sobre um jugo desigual,
O que é um julgo desigual? São pessoas com pensamentos diferentes, com crenças diferentes. Então você não vai conseguir ter um bom relacionamento com essa pessoa, porque ele não está acostumado a desprender dos seus costumes. E os seus costumes, o que pode acontecer? Causar uma malvivência aí no casamento. É por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então veja bem. Então por isso, nós pastores aconselhamos aos jovens, às jovens, ou uma irmã, seja adultos, procurar arrumar um jugo igual, casar com pessoas dentro da igreja, pessoas evangélicas, para que depois a pessoa não possa reclamar. Outra coisa, tem jovem masculino que procura um casamento com uma jovem sem conhecer a família, sem conhecer quem é a jovem, sem conhecer a natureza dela, sem saber se vão dar certo ou não. Não, eu estou orando a Deus, Deus me confirmou que essa é a minha escolhida. Como que você vai saber se essa pessoa será a sua escolhida e preparada por Deus? Como que podemos conhecer? Veja bem, não ponhais um julgo desigual. O primeiro passo que a Bíblia diz. Em segundo lugar, procurar conhecer quem é a família, tanto do jovem, tanto da jovem. Porque se o jovem é um bom filho para os pais, obediente, é uma pessoa que tem mansidão, que tem temperança, como diz a palavra do Senhor, ele também vai ser um jovem que vai dar certo. Por quê? Porque se ele é obediente aos pais, se ele é uma pessoa compreensível, se ele é uma pessoa de uma boa temperança, se ele é uma pessoa sensata, se ele é uma pessoa de bom caráter, se ele é trabalhador, se ele é bem crente, todas essas qualidades uma jovem tem que procurar num jovem. E da mesma forma, o jovem procurar em uma jovem. Porque no longo do noivado, que não existe namoro, existe noivado perante a Bíblia, o noivado é para ambos, conhecer uns aos outros, um ao outro. Então o que acontece? É um período que a pessoa terá para conhecer o outro. É apenas um compromisso que a pessoa afirmou. Há um passo para o casamento, mas ainda não é um casamento. Não se dá a ambos o direito de já unir um ao outro e se tornar um casal, mas sim depois que sendo efetuado o casamento. Então veja bem, mas hoje, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa não procura conhecer quem é os familiares, não, mas ele é bonito, ele é boa pessoa. Você está vendo de aparência. Não casa sem conhecer a família da pessoa. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé para ungir aqueles moços, muitas pessoas conhecem essa passagem, essa mensagem bíblica. O profeta olhou para aqueles moços que já era guerreiro. Precisou ter uma intervenção divina. Deus falava para ele, não é esse, até acabar aqueles que estavam presentes ali. E Deus mandar chamar o mais pequenininho que estava no pasto cuidando de ovelhas. E o que nos chama a atenção desta palavra é que ninguém vem com uma estrela na testa. Eu sou um bom caráter, eu sou bom pagador, eu sou honesto, eu sou fiel ao Senhor, eu sou bem crente, eu sou um evangélico, praticante do evangelho.
Da mesma forma a jovem também. Ela também não vem com a pinta na testa, é escrito isso. Eu sou uma boa filha. Mas aí se o jovem, ele é contender dentro de casa com os pais, ele não dá ouvido, ele é ignorante, ele é uma pessoa que não quer nem saber, ele não dá bem com ninguém da família, não casa que não vai dar bem com você também. Porque se o camarada não dá bem com a família, que é parente, e com você que não é nada dele, e com a pessoa que não é nada dele, o que vai acontecer? Hã? Ele vai te tratar nos empurrão, nos sanfanão, nos canga macaco, nos empurrão, e olha lá até mesmo nas bufetadas. Então veja bem, quando estiver gostando de alguém, primeiro ora a Deus. Ora a Deus. Conversa com Deus. Tenha um particular com Deus, Senhor. Este é o meu preferido. Esse é o meu preparado. Será que se eu casar com essa pessoa, eu vou dar certo? As coisas vão dar certo para nós? E eu vou ter uma boa vivência. Eu vou ter uma vida reta e plena diante de ti. Eu vou ter uma vida santa diante da tua palavra. Você tem que tomar cuidado e buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Outra qualidade que a pessoa tem que olhar numa jovem e num jovem: se ele é um camarada de família, se ele é aquele camarada que só anda em grupinhos de amigos, se ele é aquela pessoa que só está enturmado no meio dos grupinhos de amigos, ele não enturma com pessoas mais de idade, ele não tem um particular com as pessoas mais maduras. Tenha cuidado, porque uma pessoa assim não terá experiência, uma boa experiência de vida. E o casamento de 100% a chance é de 10% de dar certo e de 90% de dar errado. Mas quando você busca essas qualidades na pessoa, veja bem, se os dois tiverem a mesma natureza, não casa, não dá certo. Por quê? Será? Hiena não dará certo com lobo. Mas se casar o lobo com a ovelha, dará certo. Porque a ovelha tem paciência, né? A ovelha tem paciência. A ovelha é um animal dócil, é manso, né? Então significa que a jovem ou o jovem tem mansidão, tem temperança. Mas casa hoje e separa amanhã. Por quê? Não busca em Deus, não ora, não jejua, não consagra. Já bateu um papo no WhatsApp, já está namorando. Outra coisa, as pessoas hoje não tomam mais uma opinião com o seu pastor. Ó, pastor, estou gostando de fulano, o senhor conhece a família. O senhor sabe quem é ele é bem crente, eu não sei, ele é assim, assado. Se o pastor conhecer, ele vai falar, ó, tu conhece, ele é assim, assim, né? Então, veja bem, mas eu quero deixar um conselho a você: nunca se comprometa o seu pastor, nunca se comprometa ele no seu casamento. Quando você for casar com alguém, primeiro ora a Deus, busca essas qualidades. Porque casamento não é como você veste uma roupa. Você chegou da viagem, tira ela e veste uma roupa mais simples de ficar dentro de casa do dia a dia. Não.
Casamento tem que ser para o resto da vida. Tem que ser para sempre, até que a morte os separa. Casamento é assim, né? Não ponhais um jugo desigual, que amanhã ou depois você vai estar chorando. Ah, meu Deus! Mas ele era tão bonzinho para mim. Ele era tão legal quando a gente estava noivo, quando a gente namorava. E hoje ele virou essa peste. Por quê? Você não vigiou. Não adianta reclamar com Deus. Não adianta reclamar com Deus. Você não vigiou, não buscou. Agora você vai ter que se sacrificar diante de Deus e buscar em Deus para que Deus dê temperança a você e paciência para que ele possa mudar. Porque se você casar com um jugo desigual, você vai viver mais sozinha do que com ele. Porque ele vai sair para as farras com seus amigos. Ele vai te largar sempre em casa. Ele vai dar prioridade de carregar no seu carro, ou seja, numa moto, um dos seus amigos do que a própria esposa depois de casado. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que buscar a Deus e tomar cuidado. Por quê? Porque é bíblico. E depois não adianta você derramar lágrimas, porque você não vigiou, né? Então veja bem, quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, buscarão primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar a Deus, tem 100% para as coisas dar certo para você. Não tem nenhuma porcentagem de correr o risco de dar errado. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele tem abençoado a nossa vida. É dessa forma que Deus tem falado conosco. E quando eu chegar aí os 300 inscritos, eu quero trazer aqui um ensinamento para casais. Eu quero falar um ensinamento, trazer aqui um ensinamento para casais, uma palestra para casais, para que os casais possam interagir um com o outro na palavra. E quando a palavra de Deus, ela fala assim, ó, porque não vos ponhais um jugo desigual. Por quê? Porque não devemos colocar, não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então veja bem. Por quê? A justiça fala de coisas justas, de coisas certas. A injustiça fala de coisas erradas, de coisas injustas. Quando alguém pisa em nós ou não cumpre algo que prometeu, fazer a fulano foi injusto comigo. Não é assim? Que comunhão tem a luz com as trevas, é bíblico. Você possa acompanhar aí. Qual a comunhão que tem aí as trevas com a luz? Nenhuma. Porque aonde chega a luz, não há mais trevas. E essa luz é Jesus. Quando você liga uma lâmpada na sua casa, clareia. Já não está mais escuro, já está claro. Porque a luz iluminou. E essa luz que ilumina o nosso caminho é Jesus.
Esta luz na nossa vida é Jesus. Então, o Senhor, nós não podemos ter comunhão com as trevas, porque nós somos luz. Foi o Senhor que falou conosco, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se não me falha em memória, está lá no livro de Mateus, o capítulo 5 e o versículo 13, se não me falha em memória. Então veja bem, porque nós estamos para brilhar. E qual que é a nossa luz? É o nosso testemunho como cristão. Nós temos que ter testemunho. Testemunho de caráter, de honestidade. Testemunho de mansidão. Testemunho de perseverança como um cristão. Testemunho de praticar a justiça. Tanto de Deus divina, tanta justiça dos homens na terra. Então veja bem, meus amados irmãos, para que você possa celebrar o Senhor com júbilo, como está escrito lá no Salmo 100, fica debaixo da graça de Deus. Não entra por conselho, eu acho, eu penso. Não. Eu acredito na palavra e a palavra é que faz a mudança na nossa vida. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, ela nos transforma. Ela muda a nossa vida. Ela nos liberta do mal, dos vícios e de tudo aquilo que atrapalha nós servir e adorar a Deus. E nessa noite, eu quero ler com vocês também o versículo 15 que diz assim: que concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Porque veja bem, enquanto você vai para a igreja, se você casar com um marido descrente, o seu marido vai para uma festa mundana. Enquanto você vai para um culto, o seu marido vai para o bar beber. Enquanto você busca a Deus, você está no meio do povo de Deus, ele está no meio dos amigos. E aí, a relação vai só desgastando. Por isso, então, toma cuidado e fica com a palavra. E eu quero orar por todos vocês. E quero pedir a vocês, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal, me ajuda aí a levar a palavra de Deus. E Deus irá recompensar a sua vida. Lancei aí o desafio aos que crê, só aos que crê, ao ver esse vídeo, irá compartilhar, se inscrever e deixar o seu like. Os meus amigos aí do Facebook, cadê vocês? Eu tenho quase 1000 amigos no Facebook. Se inscreva aí, ajuda nós a levar a palavra de Deus para os amigos e os irmãos, em o nome de Jesus. Eu irei orar por vocês e por todos os meus inscritos em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, ó Pai querido e altíssimo, bondoso Deus, eu entro na Tua presença neste momento, ó Senhor Deus, que eu sei que Tu criaste os céus e a terra. Deus magnífico da minha vida e da vida de cada um dos irmãos. Nesta noite, eu entro na Tua presença no final deste vídeo, para que o Senhor possa, meu Deus, abençoar o Teu povo, para que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, é que eu te peço, meu Deus, apresento a Ti, meu Pai, e agradeço a Ti, Senhor, em o nome de Jesus.
é que eu, meu Pai, te louvo e te engrandeço o teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que se inscreveram no meu canal, dos amigos que são inscritos neste canal, e que o Senhor venha tocar naquelas pessoas que se inscrevam também, para que a tua palavra seja compartilhada com todas as pessoas. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu já te peço e agradeço. Em o nome de Jesus, fique com Deus e a paz do Senhor para todos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.